Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que estão interagindo com o nosso canal. Deus abençoe vocês. Você que está chegando a primeira vez, momentos de reflexão, nós trazemos vários temas aqui à luz da Palavra de Deus. Ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso. E hoje não vai ser diferente. Estamos aí na plataforma do YouTube, plataforma do TikTok, e graças a vocês aí, pessoal, que estão interagindo aí, tá dando força aí pro canal. Deus abençoe vocês. Continue sendo ferramentas de Deus através dos compartilhamentos. É tudo graças a Deus, é tudo para Ele. É a palavra dele. É a palavra. É a palavra. Esse projeto, esse objetivo de trazer esse canal aqui foi algo que veio de Deus, né? A gente faz tantas coisas na internet, faz tantas coisas, por que não levar uma palavra? E aqui, na realidade, a gente, não é que a gente leva, mas a gente aprende. A gente traz um tema e a gente aprende sobre ele. E tenta extrair no menor tempo possível, porque a gente tem que super compactar a reflexão para que ela não fique uma mensagem tão grande. Às vezes tem pessoas que não têm paciência para ver uma mensagem que tenha começo, meio e fim. Olha só o começo, julga o livro pela capa, né? Mas graças a Deus tem pessoas aí, e que Deus abençoe vocês aí. Deus vai tocar no coração de muitas pessoas para que venha ver a reflexão e que possa depois colocar nos comentários a sua opinião. Por isso que eu peço muito, pessoal, em nome de Jesus, para que vocês venham colocar a opinião de vocês. Porque às vezes alguma coisa não bateu, a sua ótica é diferente e nós aprendemos com a sua ótica. Então coloque sugestão de temas e comentários, pessoal. Coloque aí sem receio nenhum, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje o tema que nós vamos trazer é um tema que dá muita polêmica também. É a porta que só se abre pela fidelidade. Baseado em quê? É o texto de Malaquias 3:10, pessoal. Malaquias 3:10. Então vamos ver o que a palavra de Deus pode nos dizer sobre isso. Primeira coisa, pessoal. Primeira coisa. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Falando a um pouco que tinha perdido o fervor espiritual. Estavam oferecendo o resto, o mínimo, o que sobrava, e esperava o máximo de Deus. Parece, né, não parece tão distante de hoje, né? A relação estava quebrada não por falta de promessa divina, mas por falta de fidelidade humana. E em Malaquias 3:10 aqui não é um texto sobre barganha. É um texto sobre aliança, fidelidade, arrependimento e confiança no caráter de Deus. Ok? Então vamos lá, vamos ver. Malaquias capítulo 3, versículo 10 nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre a vós uma bênção, tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Você deve conhecer muito bem. Eu já vi pessoas que essa passagem, além de ser transmitida de uma forma que não bate com a Bíblia, não vou generalizar, né? Mas eu já vi pronunciando isso aqui com objetivos específicos. E muitas das vezes dura o tempo disso, chega a ser maior, né? Ou igualar até o tamanho da mensagem. Mas vamos lá. Então vamos ver a exegese de Malaquias 3:10, exegeticamente falando. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Então vamos lá. No hebraico original, trazei vem da palavra bo, né? Pronuncia bo, que significa vir trazendo uma devolução, não uma oferta arbitrária. Era algo que já pertencia a Deus. A expressão casa do tesouro vem de ossar, né? Se pronuncia otsar, que significa depósito, armazém, lugar onde se guardavam recursos para o sustento do templo
e dos sacerdotes. Ou seja, não é sobre dinheiro, é sobre sustento da obra e fidelidade do povo. Okay? Aí vamos ali. Para que haja mantimento na minha casa. A palavra teref, né? Pronuncia teref, significa comida fresca, provisão diária. Não era luxo, era sustento para levitas, órfãos, viúvas, estrangeiros. A casa de Deus em operação. Hoje, mantimento simboliza a continuidade da missão, da pregação, da assistência, do culto. Onde não há fidelidade, falta alimento espiritual. E fazei prova de mim. Aí aqui que está algo extraordinário. A palavra barran significa testar a pureza, como quem testa o ouro no fogo. É o único lugar onde Deus diz: pode me testar, confie no meu caráter. Não é um desafio arrogante, é convite amoroso. Se eu não vos abrir janelas do céu, janela do céu vem de aruba, que significa abertura larga, não fresta. Ou seja, Deus não promete goteira, promete janelas abertas. É derramar sobre vós bênçãos sem medida, né? Derramar é shafak, quer dizer esvaziar até o fim, derramar sem economizar. Sem medida é literalmente até não haver mais espaço. Ou seja, não é somente quantidade, mas oportunidade, proteção, provisão, portas abertas, paz, restauração relacional, fertilidade da vida espiritual. Então vamos agora para o contexto teológico. Israel estava vivendo uma frieza espiritual, um culto relaxado, ofertas defeituosas, corrupção sacerdotal. A entrega espiritual revelava o coração. Deus não pediu o dízimo por querer dinheiro. Ele pediu o coração de volta. Sempre que a fidelidade desaparece, a aliança enfraquece. Quarto ponto. O princípio da fidelidade. Então aqui em Malaquias 3:10 ensina um princípio eterno. Deus se manifesta de forma sobrenatural, onde há fidelidade sobrenatural. Então, não é uma magia financeira, não é teologia da barganha, é princípio espiritual. A fidelidade abre portas que o esforço jamais abre. E se formos fazer uma aplicação prática aqui, a fidelidade revela onde está o nosso coração. Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, quando somos fiéis, estamos dizendo: meu coração confia. Outro, a fidelidade sustenta a obra de Deus. A igreja, né, em si, não estou falando do prédio, tá? Estou falando do corpo. O corpo de Cristo. É aí que vai entrar o ponto-chave. Precisa de mantimento. Missão funcionando, socorro aos necessitados, culto vivo, líderes sustentados, comunidade acolhida, fidelidade sustenta o que Deus está construindo. A fidelidade destrava portas espirituais. Tem portas que não se abrem com força, mas com fidelidade. Tem bênçãos que não chegam com grito, mas com obediência. Tem milagres que só descem pelas janelas do céu. A fidelidade atrai proteção. O verso 11, aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, fidelidade gera cercas espirituais, livramentos, provisões que jamais conseguimos com o esforço humano. Então assim, Malaquias 3:10 não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre aliança, é sobre coração, é sobre confiança e é sobre restauração da relação com Deus. Ou seja, quando o povo volta a ser fiel,
Deus volta a derramar o que estava retido e a janela se abre. E hoje Deus ainda diz: fazei prova de mim que sou fiel para abrir as janelas. Então é isso. É claro que também, pessoal, a gente tem que colocar assim, dentro de Malaquias 3:10, nós precisamos colocar aqui uma coisa muito importante. Eu não posso deixar de passar isso aqui, né? Porque assim, vamos lá. Muitas das vezes não é nem erro do texto, é erro da forma que ele é aplicado o texto. Da forma que ele é aplicado. Um texto, porque um texto que deveria gerar arrependimento, e Malaquias 3:10 trata disso, arrependimento, alimento, pode ser usado para gerar medo e pressão. Gerar medo e pressão. Por exemplo, Malaquias 3:10 não pode ser aplicado de qualquer forma hoje. Por quê? Porque esse texto foi dado dentro de um contexto específico. Esse texto foi dado dentro de um contexto. Qual o contexto? Israel debaixo da lei, um sistema sacerdotal estabelecido e um templo físico. Um povo em aliança nacional com Deus. E mais, não era apenas o povo que estava errado. Deus já vinha confrontando os sacerdotes negligentes, líderes espirituais corrompidos e um culto sem honra. Ou seja, Malaquias 3 também é um confronto contra lideranças espirituais. E é engraçado, pessoal, porque quando se trata, principalmente no momento de oferta, é falado Malaquias 3:10 ali, tal, né? Daquele jeito. Mas não se frisa, não frisa a parte que confronta as lideranças espirituais, né? Então, por exemplo, o dízimo ali não era opcional, era parte da lei. Da lei. Naquele contexto, o dízimo sustentava os levitas, mantinha o funcionamento do templo, socorria necessitados, era um sistema estabelecido por Deus para Israel. Outra, no Novo Testamento não existe o mandamento de dízimo como lei. Como lei, não existe. E aqui está um ponto que precisa ser dito com clareza. O Novo Testamento não ordena o dízimo com obrigação para a igreja. Você não encontra Jesus mandando a igreja dizimar, ou os apóstolos estabelecendo 10% como regra. O que você encontra é outro padrão. Você encontra o quê? A contribuição voluntária. E outra, a igreja em Atos, eles era diferente, porque nós temos um vídeo aqui no canal que fala como que a igreja em Atos, quando ela foi estabelecida, como que ela agia. A igreja corpo, não instituição, a igreja corpo. Eles sempre estavam ali unidos, um ajudando o outro, não tinha desequilíbrio em questão de valores. Aquele que tinha muito ajudava aquele que tinha pouco, e assim vai. Então nós não encontramos Jesus mandando a igreja dizimar, os apóstolos estabelecendo 10% como regra. O que nós vamos encontrar é contribuição voluntária, proporcional, consciente, motivado pelo coração, né? Então, por exemplo, se eu tenho condição de ajudar ali, esse negócio, 10%, isso aí é tempo da lei. Eu posso ajudar o meu irmão. Eu posso pegar uma cesta básica e ir lá, eu posso pegar uma roupa, isso é um ajudar. A igreja em Atos fazia isso. Então não tinha desequilíbrio como hoje. Aí vamos para o grande erro. Frisar nisso aqui. Muitos pegam Malaquias 3:10 e fazem algo perigoso. Transformam texto de aliança antiga em uma regra direta para hoje. E vão além. Dizem coisas como: se você não der o dízimo, o devorador vai agir, sua vida vai travar, você está roubando a Deus. Biblicamente, onde está isso?
Hoje, no tempo da graça. E isso precisa ser confrontado. Eu já vi, agora eu vou colocar o que eu vi. Eu já vi, gente. Eu já vi gente no altar, dentro do templo, falando que se você não dizimar, você não der os 10%, você vai gastar na farmácia. Vai gastar em remédio. O devorador, como se devorador fosse um demônio, né? No contexto bíblico, o devorador estava ligado a pragas, gafanhotos, destruição de colheitas. Não era um demônio financeiro perseguindo as pessoas. Então, muitas pessoas transformam isso em ameaça espiritual direta hoje. Tira o texto do contexto, gera medo e manipula a consciência. E aquele que é um pouquinho mais desentendido, vai no embalo. E aí nós entramos para outro perigo, o perigo da chantagem espiritual, né? Principalmente quando alguém contribui por medo. Não é fé, não é obediência verdadeira, não é relacionamento com Deus, é controle. E Deus nunca quis controlar pessoas por medo, Ele sempre buscou corações voluntários, ofertas voluntárias, aquilo que tocar no coração, aquilo que eu puder, aquilo que eu conseguir, aquilo de coração com alegria. Tem várias formas de você ajudar alguém. Várias formas. E a Bíblia é bem enfática, que diz, há uma passagem que ela é muito clara. Tudo a que fizestes a um dos meus está fazendo a mim mesmo. Não que a gente tem que fazer porque quer algo em troca, mas porque a gente tem um coração transformado por Cristo. E aí, baseado em tudo isso, qual que é o ponto correto? O erro não está em contribuir. O erro está em usar o texto errado. Aplicar de forma errada. Com motivação errada. E a verdade que permanece é uma. Malaquias 3,10 não é uma ferramenta de arrecadação. É um chamado à fidelidade com Deus. Mas no Novo Testamento, essa fidelidade não é medida por porcentagem, é medida por entrega. E aí nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. No Antigo Testamento o povo dava porque era mandamento. No Novo Testamento o povo dá porque foi transformado. Mas como nós dissemos, é aquilo que toca no coração, é aquilo que eu quero ajudar. Não é mais preso em 10%. E aí vai ter uma tratativa. Tratativa é um ponto que gera debate que não tem fim. É um ponto que gera debate que não tem fim. Muitas pessoas podem discordar de mim, ok? Você tem todo o direito de discordar, né? Desta ótica, mas biblicamente falando, hoje no tempo da graça, é totalmente diferente do tempo da lei. E aqui isso revela algo mais profundo. Então, se no Antigo Testamento o povo dava porque era mandamento, no Novo Testamento o povo dá porque foi transformado, e não é preso aos 10%, o dízimo, é oferta voluntária. Então isso revela algo mais profundo. Deus não está procurando quem bate 10%. Deus está procurando quem vive em aliança. Aliança. Porque tem pessoas que ainda nem tiveram uma particularidade com Deus, mas elas pegam, acham, e aí entra a barganha, né? O fato de dar 10%, dizimar, né? Ali vai tocar em algo com Deus, sendo que o próprio coração dela não está transformado. É um tema bem polêmico, pessoal. É um tema polêmico, é um tema de vários debates, né? De vários debates, mas nós entendemos aqui, né? Nós entendemos aqui que nós não vamos encontrar Jesus mandando a igreja dizimar. Né? Nós vamos encontrar, vou repetir de novo, no Novo Testamento, no tempo da graça, né? Contribuição voluntária, proporcional, consciente, motivada pelo coração.
Eu já vi pessoas entregar o dízimo, o peito de pombo ali, com expressão que parece que Deus o livre. E aí o que adianta? E acha que vai abrir as portas do céu porque ela está dando 10%, o coração fechado, não liberou perdão, está brigado com alguém. O Deus vai receber o quê? Vamos dizer que nós estivéssemos no tempo da lei. Vamos dizer que hoje é o tempo da lei. Vamos focar que nós estamos no tempo do Antigo Testamento. Que era uma obrigação, os 10%, estabelecido por Deus. Ok? E aí? Deus vai receber, estamos no tempo da lei, presta atenção. Vou dar meus 10% de cara virado com meu irmão? Com ódio no coração? Com mágoa no coração? Deus vai receber. Mas nós estamos no tempo da graça. E nós encontramos outro padrão. Voluntária, proporcional, consciente, motivado pelo coração. Pelo coração. Amém, pessoal? Chegamos a 20 minutos. Eu imaginei que ia chegar isso aqui, porque o tema, ele podia ser até um pouco mais extenso, mas vamos simplificar aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Pessoal, coloque a opinião de vocês, quero saber muito a opinião de vocês aí, né, sobre isso. Coloquem aí qual que é a tua opinião, o que você concorda, não concorda. E também, é claro, não posso deixar de pedir para você, porque se você foi edificado com essa reflexão, compartilhe. Quando você compartilha, você participa do que Deus está fazendo, né? Clicando ali num botãozinho só, clica no botãozinho, né? Mas, de repente, como eu disse, esse conteúdo pode ter sido resposta de oração de alguém, né? Então, nos ajude aí e comentem, ok? Pessoal, então assim, é um tema polêmico, né? Eu já tive a oportunidade de participar de situações sociais na igreja, né? Essa parte de arrecadação é um trabalho difícil. No templo, né? Anos atrás, eu tive bastante experiência nesse ponto aí. Gente, é difícil. É difícil. Tem pessoas, assim, em qualquer lugar, seja dentro da instituição, dentro de uma família, um local de serviço, tem pessoas que sabem o que a outra pessoa está passando. Sabe que aquela pessoa está passando por necessidade, mas não estende a mão. A igreja em Atos, eles se ajudavam. Podemos ver isso, nós temos um vídeo de reflexão sobre isso. Não tinha um desequilíbrio tão espalhafatoso como hoje, de lideranças para liderados. Dependendo não vou generalizar de forma nenhuma, porque nós não podemos, né? E é falta de coerência, de sabedoria fazer isso. Mas há alguns lugares que você reconhece de longe qual é o veículo do líder da congregação e qual que é o veículo do obreiro. Mas ele trabalha. Amém. Amém. Ele é digno do seu salário ali, do seu esforço, do seu trabalho fora daquilo que ele está fazendo dentro do templo. Ele trabalha disso, trabalha aquilo, claro. Não, sim, com certeza. Mas o que eu estou querendo entrar aqui é no assunto da desigualdade. Por quê? Porque é aquela coisa assim. Vamos fazer aí uma arrecadação, um exemplo. Vamos fazer, eu estou falando dentro do templo agora, dentro da instituição. Vamos fazer uma arrecadação para comprar ventiladores para o templo. E contamos com o seu apoio. Aí tem o irmãozinho do lado, que ele perdeu o emprego, tem a esposa, 2 filhos, né? Família humilde.
e está passando necessidade. E aí, não é nem ele que chega, mas as pessoas que sabem a situação dele chegam à mesma pessoa que pediu arrecadação para o ventilador. Aí quando chega para a pessoa que arrecadou, por exemplo, o ventilador, pode ser ventilador, cadeira, pode ser qualquer coisa, né? Estou dando exemplo do ventilador. Ou ar-condicionado, sei lá, né? E aí a pessoa que sabe daquele irmãozinho que está passando necessidade, chegou aquele que é o responsável pela instituição e fala, vamos ajudar. Ah, vamos orar. Vamos orar para Deus abençoar ele. Aí, baseado na necessidade do próximo, é orar. Mas coisas para dentro da instituição, vamos arrecadar? Ah, tá inversão de valores aí. E Deus está vendo. Ok? Pessoal, Deus abençoe vocês. Comentem. É um assunto que eu queria muito saber o comentário de vocês. Muito. Vai ter comentários de ambos os lados, ambas as partes aí, mas comentem. Mas eu digo para vocês, é como a Bíblia diz: tudo que fizestes a um dos meus ou dos meus pequeninos, estará fazendo a mim mesmo. Deus prova, Deus testa, sabe quando quer barganhar e sabe quando está ajudando de coração. Ah, aquela pessoa está passando, vai lá. Hein? O que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Está vendo teu coração? Você está fazendo de gratidão, não é por obrigação, é gratidão. Você quer ver aquela pessoa bem, você se alegra com a felicidade das pessoas. Se alegram com os que se alegram, chorem com os que choram. É para estar ali para tudo que é situação. É isso que Deus quer de nós. Um coração verdadeiro, um coração é aliança. Por isso que Malaquias 3:10 fala de aliança com Deus. Hein? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Não esqueçam de compartilhar. Comentem aí, tanto no TikTok quanto no YouTube, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.